Paz e graça. Estamos mais uma vez no canal Palavra de Deus. Palavra de Deus tem como objetivo levar a Palavra de Deus às pessoas. Portanto, para isso contamos com você. Nos ajude. Inscreva-se no canal. Toque naquele sininho. Dê o seu like. Faça comentários. Diga se gostou, diga se não gostou. E assim nós levaremos a palavra de Deus a mais pessoas. Hoje, nessa oportunidade, queremos ler o Salmo 127, que diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Esse salmo, ele fala de edificação. E nós queremos aqui tomar para a família, edificação da família. O que é edificação? O que é edificar? Nós sabemos que nenhuma tarefa é bem sucedida à parte da vontade de Deus. Tudo que nós fazemos, se não for da vontade de Deus, não seremos bem sucedidos. Portanto, devemos buscar a Deus para assim termos sucesso naquilo que nós fazemos. Porque se Deus não está no negócio, tem tudo para não dar certo. Mas se Deus está, se temos a bênção dele, aí temos tudo para que dê certo naquilo que nós fazemos. Então, embora construir uma habitação seja o sentido literal aqui, né? Se o Senhor não edificar a casa, casa também pode indicar um lar ou uma família, ligando esse versículo ao restante do texto deste salmo. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. O que é família? Família é um homem, uma mulher e os filhos. Isso é família. Embora a sociedade de hoje tenha um conceito errôneo, a sociedade de hoje ela quer aceitar que família seja formada de qualquer jeito. 2 homens ou 2 mulheres adotando crianças. Esse é o conceito moderno hoje para a família na sociedade em que vivemos. Mas nós temos toda a convicção, toda a certeza de que Deus instituiu a família, homem, mulher e seus filhos. Deus fez Adão e Eva e disse: multiplicai e enchei a terra. Isso é o conceito de família, segundo a palavra de Deus. E nós queremos destacar hoje nesta palavra que só teremos uma sociedade equilibrada, justa, fraterna, se ela tiver famílias equilibradas. Nós queremos apresentar hoje aqui 3 pilares que sustenta uma sociedade. Que pilares são esses? Em primeiro lugar, a família. Depois vem igreja. Depois vem escola. A família é o lugar onde a criança é educada. É o lugar onde a criança começa a conhecer a Deus. Começa a render graças a Deus, a ter noção de soberania, primeiro dos pais, que deve ser o seu exemplo, e deve estar orientando, provendo o necessário para ela. Então ela começa a ver os pais como pessoas superiores, como autoridade na casa. Depois, Deus, ela vai ter a noção
de Deus, quando os pais lhe ensinarem que há um ser superior, que há um Deus eterno, que provê todo o nosso sustento durante toda a nossa vida. Então é no lar onde a criança aprende, onde a criança é educada e aprende que há um Deus eterno, Criador dos céus e da terra, e ver a figura do pai e da mãe como provedores. E logo, orientado pelos pais, tendo a consciência que é Deus que provê todas as coisas para nós. Se os pais trabalham, se os pais têm energia, têm força para trabalhar, é porque Deus dá essa força. Os pais devem passar isso para os filhos. É na família que a criança começa a entender que há limites e que há autoridade. É na família que a criança começa a entender o que pode e o que não pode fazer. É na família que a criança começa a obedecer, a aprender a obedecer às autoridades. Porque a primeira autoridade que ela conhece é a do pai e a da mãe. Então, para termos uma sociedade equilibrada, nós temos que ter famílias equilibradas, bem orientadas. Crianças que tenham sido bem orientadas para que sejam úteis quando crescerem à sociedade. Quero me falar aqui rapidinho, em ligeiras palavras. E o segundo pilar que nós falamos é a igreja. Os pais começam a levar as crianças para a igreja. E na igreja elas começam a aprender o temor a Deus. É na igreja que elas começam a entender que Deus é soberano, é o Todo-Poderoso, é aquele que rege o universo, é o Deus que criou os céus e a terra, a quem devemos toda adoração, toda honra e toda glória, porque a Ele pertence toda honra e toda glória. Então a criança começa a aprender isso na igreja, começa a conhecer a Deus através do ensino da palavra, do pastor, do professor da escola bíblica dominical e do bom exemplo das pessoas que exercem cargos, de liderança na igreja. Então esse é um outro pilar para que a sociedade seja bem-sucedida, seja equilibrada. E o outro pilar é a escola, onde a criança vai para aprender português, matemática, ciência, mas também moral e cívica, aprender a respeitar as autoridades, o Estado, saber que existe autoridades constituídas, governos, prefeitos, vereadores, polícia, juiz, desembargador. A criança começa a ter noção de que existe autoridades e ela começa a aprender tudo isso. Mas os conceitos estão mudando. Hoje nas escolas querem ensinar que a criança pode ser o que ela quiser. Hoje o professor não é mais aquela autoridade na escola. Se o professor reclama com a criança e os pais ficam sabendo, muitas vezes vão lá tomar satisfação com o professor, às vezes até querendo bater no professor. Veja como está a sociedade hoje. Então, se não houver um cuidado nessas três áreas, nessas três entidades, nessas três organizações, igreja, ou melhor, família, igreja e escola, se houver falha nisso, teremos pessoas inúteis à sociedade. Teremos pessoas que serão uma verdadeira pedra de tropeço para a sociedade. Portanto, as famílias devem ter muito cuidado com suas crianças, para que depois elas não venham a ser essa pedra de tropeço para a sociedade. Quando falhar a educação da criança na família, na igreja e na escola, aí o Estado vai ter que entrar com a força, a polícia vai ter que chegar para conter esse cidadão que não teve uma boa orientação
nesses 3 lugares: família, igreja e escola. Esse cidadão que é uma pedra de tropeço para a sociedade, a polícia vai ter que chegar lá e conter, muitas vezes levando preso, colocando preso, para que não viva em convívio com a sociedade, porque houve falhas na educação dessa criança. Não houve um verdadeiro ensino equilibrado, certo? Bons exemplos, muitas vezes, faltou para a criança. Normas, aquilo que é tão importante que os pais façam com seus filhos, coloquem normas, limites, para que ele aprenda a obedecer, para que ele aprenda que há limite, que há normas e que precisa obedecer às autoridades. Porque quando os pais vão de encontro ao professor porque reclamou com a sua criança, ele está dizendo para essa criança que ela não precisa obedecer às autoridades, que não é necessário obedecer às autoridades. E mais tarde, o Estado vai ter que entrar com a força para conter esse cidadão mal orientado, mal formado, porque faltou o necessário nessas instituições, que é a família, a igreja e a escola. Portanto, não deixe que os seus filhos fiquem sem orientação. Não deixe. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Em outras palavras, os filhos não nos pertencem, foram emprestados e nós devemos cuidá-los da melhor forma possível para que a sociedade tenha bons cidadãos e para que Deus venha a ser honrado e glorificado através dos nossos filhos. Os filhos são heranças do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E terminando o Salmo, o último versículo, versículo 5 diz: Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. É tão bom ver uma família equilibrada. Os filhos que estudaram, que se formaram, que se tornaram médicos, advogados, professores, bons empresários, homens de bens. Os pais se orgulham e Deus é glorificado nisso. Homens tementes a Deus, que louvam a Deus, que servem a Deus e que reconhecem a soberania de Deus na sua vida e passam esse ensino para outras pessoas. Aí sim, nós teremos uma sociedade equilibrada. É essa a palavra que eu quero deixar hoje. Fortaleça o nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. Faça comentários para que essa palavra chegue a mais pessoas. E eu te agradeço em nome de Jesus.